Ritmo acelerado de pré-temporada aqui no CT Ninho do Urubu. Mas esse grupo ganhou um reforço. 6 atletas da base que vinham disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior foram chamados, abandonaram a competição e agora fazem parte da equipe profissional. São eles o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Patrick, o lateral esquerdo Michael, o meia PP, além dos atacantes Lucas e o Wendel. Como os principais jogadores se representam só no sábado, dificilmente entrarão em campo já na quarta-feira da semana que vem, quando o Flamengo estreia na Taça Guanabara contra o Volta Redonda. E o Flamengo deve usar a garotada da base para os compromissos neste início de ano. De olho no mercado, o rubro-negro se aproximou nesta quinta-feira do atacante Marlos Moreno. Ele já tinha o respaldo do ex-técnico Reinaldo Rueda. Moreno tem 21 anos, pertence ao Manchester City da Inglaterra, mas atualmente vem defendendo o Girona da Espanha. O clube carioca tenta o empréstimo dele por 1 ano. No currículo, o título da Libertadores da América de 2016 pelo Atlético Nacional. O Flamengo ainda monitora a situação de Wagner Love, que tenta a liberação do Alanyaspor da Turquia e também do volante Wallace do Hamburgo, da Alemanha. João Venturi para os canais Fox Sports. O Flamengo atrás de jogadores para a temporada 2018. Marlos Moreno é um jogador que se destacou pelo Atlético Nacional de Medellín, era dirigido pelo Reinaldo Rueda e agora ele no futebol espanhol não está tendo muito espaço. Ele está no Girona atualmente, pertence ao Manchester City, porém hoje está emprestado para o Girona, que é uma espécie de filial do Manchester City na Europa, mas não tem sido aproveitado pelo treinador. Então está buscando um novo espaço, quem sabe no Flamengo. Não é um centroavante, é um jogador de beirada. Não é o que o Flamengo mais precisa agora. Se a gente for ver todos os reforços que vieram para o futebol brasileiro depois da conquista do Atlético Nacional da Libertadores, agora o Marlos Moreno está sendo cogitado pelo Flamengo, mas teve o Rueda, que saiu, Berril, Guerra, o Borja, Copete. Exatamente. Nenhum foi um grande destaque do futebol brasileiro nessa última temporada, né? Nenhum se destacou tanto assim, né? Na minha opinião, o Copete fez um bom papel no Santos enquanto esteve. O Berril estava indo bem com o Rueda no Flamengo. O Rueda deu uma oportunidade para o Berril ser titular, jogando pela beirada direita, pela ponta direita, né? Um jogador que vai até a linha de fundo e ali acabou se lesionando, não teve uma grande sequência. Mas realmente, nenhum desses jogadores teve o sucesso que teve no Nacional aqui no futebol brasileiro. Vamos ver se o Marlos Moreno vier realmente para o Flamengo, se ele vai conseguir fazer diferente, né? É um jogador que também foi bem no Atlético Nacional, mas até aqui, por onde ele passou na Europa, acabou não desempenhando o mesmo papel. Mas como eu disse há pouco, não é um jogador para atuar como centroavante, que é o que o Flamengo mais precisa hoje e mais busca no mercado. É um jogador também para jogar pelos lados do campo. Vamos ver se ele volta ao futebol sul-americano. E aí o Wagner Love tem uma notícia nova nessa situação toda, porque o Alanyaspor, clube em que ele joga hoje na Turquia, está com alguns meses de salários atrasados, está com problemas financeiros. E isso pode ser um diferencial para o Wagner Love deixar a equipe turca e retornar ao Brasil. Então, essa notícia aí de que os salários estão atrasados podem fazer com que aquilo tudo que a gente falou do Wagner Love, que ele continuaria na Turquia, seja descartado e aí ele poderia então voltar ao futebol brasileiro. E já sobre o Wallace, ele tem mesmo essa vontade de retornar ao Brasil por questões pessoais e também porque ele ainda busca uma vaga na seleção brasileira. O Flamengo e o Atlético Mineiro estão atrás dele. Outra, você vai falar da gravidez? Não, do Wallace. Ele escolheu o time errado para jogar na Alemanha, né? A gente falou aqui no início da temporada passada, ele deixou o Grêmio, depois de uma grande temporada em 2016, para ir para o futebol alemão. Só que ele escolheu o Hamburgo, que é um time que está brigando para não cair todo ano no futebol alemão. Mas nunca caiu. Nunca caiu. É o único time da Bundesliga que nunca caiu para a segunda divisão do futebol alemão. Só que já há alguns anos está brigando sempre contra o rebaixamento. Então é um time que não está dando tanta oportunidade para quem chega por lá. Ainda mais um jogador brasileiro que chega para se adaptar ao futebol da Europa e tudo mais. Eu acho que ele acabou escolhendo errado o time para onde ele foi. Viu? Bom, mas a questão é que o Flamengo está atrás do Wallace junto com o Atlético Mineiro. Inclusive o Atlético Mineiro tem 2 representantes que neste momento estão conversando lá na Alemanha, vendo essa possível negociação. O Flamengo gostaria de um empréstimo. Só que o Hamburgo quer vender o jogador em definitivo. O Hamburgo que desembolsou 10 milhões de euros comprando o volante do Grêmio e agora fica essa negociação. Mas o técnico, inclusive, na última entrevista coletiva que ele deu, o técnico do Hamburgo, Marcos Gisdol,
falou que o jogador não tem cabeça, tá sem preparo físico nem psicológico para disputar a Bundesliga neste final de semana, então ele será poupado contra o Augsburg, e aí vamos ver como é que vai ficar a situação do Wallace. E você sabia, Helena Calil, que Reinaldo Rueda deixou o Flamengo, mas ele continua pelo Rio de Janeiro. Fazendo o quê? Olha, pelo menos almoçando eu sei que ele tá. Porque a nossa produção encontrou com o Reinaldo Rueda num restaurante aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e bateu papo com o treinador colombiano que acabou de deixar a equipe do Flamengo. Vamos ver como é que foi. Antes que todo, muito agradecido a todo o Flamengo, a los jugadores, a la torcida, a los directivos, a la directoría por estos 4 meses que nos han brindado. Han sido 4 meses fantásticos, muy difícil, decisión difícil porque mucha saudade de salir de Flamengo, de Río, y muy agradecido con todos por la hospitalidad, por todo lo que nos brindaron y bueno, creo que desearles también lo mejor porque se lo merecen a los jugadores por su cualidad humana, por su nobleza, por sus familias, por la torcida, que Flamengo tenga el éxito que siempre anhelamos nosotros en nuestro proyecto. Un abrazo. O senhor sai chateado com toda essa confusão que houve, de fica, não fica? O que o senhor tem para dizer a respeito? No, tranquilo, yo creo que era una situación que ya quedó claro que hasta esta segunda-feira nunca hubo nada resuelto, o sea que no había nada que resolver antes. Es un desafío altísimo, una grande selección por la trayectoria internacional y bueno, saber que con nuestro trabajo vamos a intentar posicionar otra vez a Chile en la Copa del Mundo de Qatar. Olha, essa é a primeira vez que o Rueda falou depois de deixar o Flamengo. Ele ainda está no Rio de Janeiro, como frisou aqui o Gustavo Ribeirão. A nossa equipe, um excelente trabalho aí, entrevistando exclusivamente o ex-técnico do Flamengo, agora técnico da seleção chilena. Você viu ele agradecendo a torcida e tudo mais, mas você ouviu ele falando na pergunta se ele ficou chateado ou não com tudo que aconteceu, do fica, não fica. Ele falou que até segunda-feira não tinha nada decidido. Então será que foi tudo decidido naquela segunda-feira que ele chegou ao Brasil, já rescindiu com o Flamengo já foi atrás do Carpegiani, tudo aconteceu em 24 horas? É difícil de acreditar nisso, né? Porque ele já vinha conversando com a Federação Chilena há algum tempo, os próprios dirigentes do Flamengo admitiram que sabiam dessa situação toda. A gente já falou muito sobre isso por aqui, né? A situação foi mal conduzida por todas as partes, ninguém foi transparente o suficiente antes dessa decisão final para deixar o torcedor mais tranquilo, para não gerar toda essa desconfiança sobre o Reinaldo Rueda, sobre a direção do Flamengo, sobre o que estava fazendo. Então, agora, bola pra frente, Rueda vai treinar a seleção do Chile. Boa sorte pra você, porque o Flamengo agora tem um novo treinador, o Paulo César Carpegiani. Olha, deve ter muita coisa pra ele levar lá pro Chile, né? Porque ele tá até agora no Rio de Janeiro. Segunda-feira que ele desembarcou, numa quinta-feira. Que isso, hein? Dá trabalho essa mudança. Ele tá devolvendo o apartamento que alugava. Até encaixotar tudo, é complicado mesmo. É complicado. Bom, enfim, boa sorte aí pro Reinaldo Rueda e boa sorte também pro Jô, que já chegou ao Japão. Então vamos ouvir o Jô lá do outro lado do mundo. Eu tô muito feliz, né? É um novo desafio para mim.